Então, obrigada, Ed. Então, o convite é esse. Como eu desejo me comunicar? Pensem e nosso conteúdo. Quem gostaria de falar primeiro? Eu vou começar. Eu gostaria de me comunicar da forma mais clara e que se conecte com aquelas pessoas que estão ali sendo receptoras da minha mensagem. É dessa forma que eu desejo me comunicar. Deixa eu ver que eu estou vendo que tem pessoa aqui no chat que já está falando. Tereza fala, da forma mais positiva possível. Débora, gostaria de me comunicar de forma mais sensível. Sou muito objetiva, mas acredito que a forma não é muito suave. Com clareza e empatia. Débora Oliveira foi a primeira, Débora Santana a segunda, com clareza e empatia. Mônica fala, de forma clara, tranquila e assertiva. Rodrigo diz, que eu seja sempre compreendido. Quem mais? Eu também vou no sentido de comunicação assertiva, né, e de forma a transmitir a mensagem com clareza, né, e que o destinatário consiga compreender aquilo que eu estou transmitindo. Obrigada, Juliana. Quem mais? Eu quero que no meu processo de compreensão, né, nesse processo aí de diálogo, seja compreendido não só o que eu falo, mas todos aqueles sentimentos, todas aquelas emoções e tudo aquilo tudo aquilo que faça o meu coração tanto chorar quanto cantar, né, para que a gente possa exercitar realmente o poder da empatia, né, o poder realmente da gente ver através dos olhos do outro. Então esse é o meu desejo. A Fernanda fala assim para a gente, quero me comunicar com empatia, respeito e amor. Lucivone, boa tarde, gostaria de me comunicar com clareza e lucidez. Quem mais? Karina? Oi? Você abriu o microfone, você vai falar como é que você gostaria de se comunicar, como eu gostaria de me comunicar. Desculpa, porque eu entrei agora, e aí eu perdi a pergunta, só que entrou com o microfone ligado. Perdão, viu? Tudo bem. A gente está fazendo só um check-in mesmo, né, para a gente ir refletindo como eu gostaria de me comunicar. É só essa questão mesmo. Aí você pode responder com, né, assim, pela abertura do microfone ou pelo chat, como ficar mais confortável. Mas já está aberto, né? Compartilhe com a gente. Você pode repetir para mim, por favor? Sim. Como eu gostaria de me comunicar, para você responder para a gente. Como você gostaria de se comunicar? No caso, com o grupo? Com qualquer pessoa, assim, no nosso dia a dia, né? Como é que você gostaria de se comunicar? Olha, nos últimos dias e tempos, né, por causa de toda essa questão de pandemia, que vem outras questões, né, eu sinto que eu estou muito nervosa, então eu gostaria de me comunicar ter mais calma para uma comunicação geral, assim. Claro que não saio gritando com todo mundo, mas às vezes a gente está meio estressado, então eu gostaria hoje de me comunicar com clareza, calma, para, né, ser entendida e entender também os demais. Obrigada, Karina, pela partilha. Me conectei com você em alguns momentos, que também nesse processo de pandemia, eu já me peguei também, assim, às vezes, né, me comunicando de forma não assertiva e nem adequada. E aí eu tento, em seguida, ou um tempo depois, pedir desculpa para a pessoa, né, tentar trazer essa compreensão de que naquele momento não estava muito bem. Esses ajustes a gente vai fazendo com o tempo. Mas é importante esse primeiro olhar nosso, né, do entender como é que a gente está se comunicando. Então, muito obrigada mesmo pela partilha. A Ana Clécia fala, eu pretendo ser menos prolixa, mais objetiva, continuar sendo empática e sensível, com uma dose de objetividade. Que lindo!
A Girlane disse: quero me comunicar passando a mensagem que quero passar, sem ruídos, além de desenvolver uma escuta o mais empática possível. Maravilhoso. Obrigada, gente. Mais alguém gostaria de falar como eu gostaria de me comunicar? Vou estar passando para a Ana, tá, né, retomando aí a nossa aula, do ponto que nós paramos no nosso último encontro. No nosso último encontro, gente, nós estávamos falando da questão, né, da comunicação. Vocês estão vendo as lâminas da aula? Ou não? Sim, já apareceu. Vamos resgatar, na verdade, onde é que nós paramos, né? Nós falamos do bom ouvinte. Não é isso, Rejane? Me ajude aqui. Né? Sim, Ana, a gente já passamos essa daí. Na comunicação ilusória, não é isso? Isso, a gente começou, né, a falar sobre... deixa eu só passar aqui. A gente finalizou perguntando sobre essa questão das necessidades das famílias, né? Deixa eu olhar aqui, eu estou com... Pronto. A gente vai começar a falar agora de comunicação ilusória. Mas eu achava que a gente não tinha falado tudo ainda. A gente parou nessa parte dos grandes problemas na família. Então, essas duas aí, antes da comunicação ilusória, tem essas duas aí para a gente conversar. Então, pronto. É isso mesmo, então eu tô certa. Certíssimo. Então, assim, dentro desse universo que a gente tem da família, é importante que a gente pense quais são os grandes problemas que a gente tem na família hoje em dia, né? Até porque a gente vê que a gente está numa sociedade que é uma sociedade muito diferente do que a gente, ao menos as pessoas da minha idade, vivenciaram. Abre aí a tela, por favor. Não está aberta ainda, né? Não. Só é ampliar. Já está aparecendo para a gente, só colocar para apresentar. Uau. Então, assim, Obrigada. Se a gente for pensar, né, nesse mundo em que nós estamos hoje, né, no chamado mundo pós-moderno, né, vivendo uma pós-modernidade, a gente vê hoje uma situação e uma relação de família, né, com outras bases daquelas que os nossos pais e os nossos avós tiveram nas suas relações. E isso, na verdade, vem trazendo para a gente toda uma necessidade de refletir muito sobre esses problemas, sobre essas dificuldades, né? Sobre essas questões que precisam ser transpassadas. Numa sociedade onde tudo é líquido, as relações são líquidas, o amor é líquido, os laços familiares, inclusive, são líquidos para muitas famílias, né? E onde as famílias perderam muita coisa, as pessoas hoje não têm. E assim, eu me lembro muito disso quando a gente fala. As famílias não têm mais o hábito de sentar à mesa para fazer as refeições, né, de uma forma, né, conjunta, todos juntos. Inclusive, teve um aluno no observatório, ele não era daqui, era de Cabo Verde, e que ele fazia arquitetura. E que ele dizia que o observatório o inspirou a pensar num novo modelo de casa. Uma casa onde a sala fosse o centro de tudo, onde da sala as pessoas entrassem, cada um para o seu quarto da sala, sem ter que passar por corredores. De uma sala que ficaria ligada à cozinha, estaria ligada ao primeiro quarto, estaria ligada ao segundo, ou a quantos quartos a casa tivesse. Como uma maneira de fazer com que a sala ficasse no meio da sala e ela passasse a ser um lugar, né, como se fosse um oratório, e que a família passasse a valorizar os momentos conjuntos. E isso é uma coisa que me tocou muito. O que a gente vê hoje, né, e assim, na palavra Teixeira fica muito claro isso, os problemas que a gente encontra hoje na família. E ele fala o seguinte, que grandes problemas na família hoje em dia se devem à falta de intimidade dos pais com o filho, da falta de diálogo dos filhos que preferem obter conselhos de amigos ou procurar informações em outro meio do que se abriguem a seus pais, ou do que se abrirem a seus pais e expor o problema que aflige. E a gente vê isso como uma realidade hoje em dia, né? Quem é mãe, quem é pai, e assim é muito
muito caro falar disso, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um de 26, que se formou hoje, inclusive, porque ele fazia 2 graduações ao mesmo tempo, e um outro de 24. E, assim, nós temos uma relação muito próxima e uma relação de muita amizade, de muita partilha, de muita troca, de muito... E muitos amigos dos meus filhos, muitas vezes, conversam os problemas deles comigo e falam: tia, como eu queria que a minha mãe e o meu pai fossem assim, né? Agora, eles conversarem comigo, eu já não faço parte da família dele, eu tenho outro olhar, eu tenho outra vivência, eu outro núcleo familiar. Ainda é melhor do que ele buscar isso no meio de amigos que muitas vezes podem não ter uma boa orientação, que podem ter uma criação distinta. E, na verdade, eles vão começando a perder os vínculos e os laços com os pais. É onde fica o diálogo. E o diálogo é fonte de tudo, inclusive é fonte, né, de um bom relacionamento. Não só entre pais e filhos, mas pais, filhos, irmãos, filhos, sobrinhos e tios, né, avós e netos, né? E esse diálogo ele tem que existir, né, dentro de uma perspectiva de uma família muito mais ampliada. E, né, de acordo com o que a gente vê por aí, a gente tem várias possibilidades ou variáveis para esse problema, né? A falta dos encontros durante as refeições, pais que trabalham até tarde e não veem seus filhos, finais de semana nos quais os filhos preferem ver televisão, jogar videogame, ficar na internet, do que se sentarem com a família para poder conversar, né? Filhos que não conseguem expor seus problemas para os pais, porque como não tem intimidade, eles vão ter vergonha, né, daquilo que eles estão passando. Então, eles não dividem com os pais, e aí isso daí passa, né, por um processo que eles vão começar a dividir para os amigos, vão a cada dia se afastarem mais do núcleo familiar. Além também de pais que têm vergonha de tentar se aproximar do filho, de falar com o filho. Eu já ouvi muitas colegas minhas, amigas minhas, dizerem para mim assim: Ana Paula, eu não sou amiga dele, eu sou mãe dele. Ele não tem que saber nada da minha vida, ele só tem que me ouvir. Até que ponto isso é realidade? Você pode ter um lugar de mãe, tendo respeito, tendo tudo, mas necessariamente a vida é uma partilha. E se nós não partilharmos, né, com o nosso companheiro ou companheira, ou com nossos filhos, com nossas mães, com nossos pais, mesmo que já sejamos adultos, ou nossos avós, nossos filhos, com quem iremos partilhar? E isso faz com que a gente sinta um sintoma muito grande do maior problema da humanidade hoje. É a solidão acompanhada. É o se sentir só, mesmo no meio de muitas pessoas. E isso, na verdade, está ligado muito a essas variáveis, esses problemas que vão levar, né, a todo um processo em que os filhos deixam de ser nossos companheiros, né? E que essa falta da gente para os nossos filhos, né, podem ser substituídos com a viagem, com o presente, com dinheiro para ele fazer alguma coisa, né? Quantas mães ou pais estão muito ocupados e dizem: toma um dinheiro aqui, vai no shopping. Toma um dinheiro aqui, vai tomar sorvete com o seu amigo. Olha, toma dinheiro aqui, bote crédito no seu joguinho. Gente, eu já ouvi isso. Olha que eu tenho filhos que não são pequenos e que não jogam. Mas meus filhos odeiam um jogo de videogame. Mas eu já ouvi isso de mães. E posso não ser a melhor mãe do mundo, porque eu também tenho problemas, tenho dificuldades. Mas, assim, educar ou criar filhos compassivamente, educar filhos, né, numa relação de parceria é importantíssimo. E, assim, eu tenho muito orgulho de estar com meus filhos quase todos os dias, mesmo sem morar com eles. Eu tenho orgulho de estar com meus pais todos os dias, praticamente é muito difícil eu não ir à casa dos meus pais, né? E eu acho que tudo vem de um exemplo, do exemplo que você teve dos seus avós, né?
O meu pai, por exemplo, iria todos os dias na casa da minha avó. E a minha mãe, quando os meus avós moravam aqui em Salvador, também. Ou quando estavam aqui, também. Então, assim, tudo também é o exemplo. Claro que é muito difícil, se você não teve aquilo na sua vida, você repetir um exemplo que você não teve, mas você pode quebrar um ciclo. Você pode quebrar esse ciclo de vida repetitivo e dar outra coisa para o seu filho. Porque necessariamente a gente não precisa levar essas questões intergeracionalmente e quebrar ciclos, romper paradigmas em prol de uma família mais estável, de uma família que se comunique melhor, que viva, que tenha uma relação melhor, é extremamente importante. Então, assim, nesse sentido, né, a gente vai convidar vocês a refletirem sobre isso, né? E como é que são e quais são esses problemas da família de vocês, antes da gente falar um pouquinho sobre a comunicação ilusória, né? Eu queria pedir para que vocês partilhassem como é que é essa relação de vocês. Gente, Jane? Eu já abri aqui para começar a falar. A Ana já apareceu, Juliana, a Débora. Assim, na minha família, como eu falei já em alguns momentos, a gente consegue ter uma comunicação, graças a Deus, saudável. Né? Mesmo quando tem algum ruído, quando tem alguma falha de comunicação, até quando a gente se chateia por algum motivo, a gente sempre procura mais na frente resolver a situação da melhor forma possível. Né? Às vezes não de imediato, porque eu tenho aprendido a respeitar o momento do outro, o tempo do outro. E isso é importante a gente perceber essas questões, porque quando as famílias buscam a gente, ela vem com todo esse processo, toda essa carga emocional, né, dos reflexos familiares. Então, quando a gente entende que a gente também tem problema, a gente vai ter mais empatia, mais acolhimento e mais sensibilidade com o outro que está vindo buscar a gente para os processos de mediação. Ana, Clécia, Débora, Lucivone, Juliana, Mônica. Quem gostaria de falar? Débora. Vou falar. Débora. Desculpa, Mônica, pode falar. Não, pode falar, Débora, depois eu falo. Então tá. É só uma observação com relação aos atendimentos. Eu me recordo, a partir da fala de Ana Paula, vários atendimentos que eu fiz de casais que estavam em processo de separação, e a fala das mulheres, várias delas, foram falando que estava se separando por causa do celular. Eu lembro de casos assim, bem específicos, de mulheres dizendo, olha, ele não conversa comigo, ele só fica no celular. Acho até que não é falando com alguém, mas é jogando, é assistindo alguma coisa, mas não me dá atenção. E a gente vê também que, atualmente, a cada dia mais, eu vejo pais entregando cada vez mais cedo celulares, tablets, aparelhos eletrônicos aos filhos, ao invés de proporcionar uma outra brincadeira. Antes do celular, fazia o quê? Era papel, era caneta, era sentar junto. Eu entendo que o dia a dia, o corre-corre hoje, está bem diferente, mas quem se propõe a ser pai e mãe precisa encontrar um tempo. Eu acho que tem que encontrar um tempo, porque filho tem que ser prioridade, né? Ainda que Rejane administra, amamenta, mas com certeza tem um momento que você para, não, esses minutos aqui são dos meus filhos, e precisa ser feito isso, porque as relações estão dissolvendo por vários motivos, e um deles é pela falta de comunicação. Verdade, Débora. E eu coaduno desse entendimento. E aqui em casa é um conflito, gera conflito, porque eu tenho um filho de 6 anos, todos os coleguinhas dele têm aparelho celular, e ele fica me perguntando o tempo todo, minha mãe, quando é que você vai me dar o meu
celular. Minha mãe, quando é que eu vou ter o meu celular? E assim, com o meu e com o do pai é regrado, tem momento para usar, né? Não pode ficar o tempo todo. Então, e aí eu peço, vá brincar, vá se sujar, vá fazer alguma coisa e, né, para poder sair desse processo, né, desse movimento hoje em dia, que é essa comunicação, que a gente vai falar daqui a pouco, no processo de comunicação ilusória, que está muito ligada a essas questões aí de celulares, redes sociais, entre outros. Cadê Mônica, que quer falar também? Oi, sou eu. Eu compacto tudo que Débora falou, realmente, assim, as gerações, eu fico observando a minha geração, que eu já sou mais antiga, em relação às de hoje, como a gente agia com nossos pais, assim, eu agradeço a Deus por minha família, assim, ser uma família unida, e assim, eu posso dizer que minha mãe é minha melhor amiga. Minha mãe tem 82 anos, eu tenho 46, e assim, eu conto praticamente tudo à minha mãe, e minhas colegas ficam, mas Mônica, eu não consigo ter essa relação com minha mãe. É uma coisa que é assim construída, realmente o que foi falado aqui, às vezes tem aquele distanciamento de mãe, de pai, porque não pode conversar tal coisa com a mãe, não pode chegar a esse ponto, e muitas vezes a gente acaba se prejudicando na vida, porque já que não tem essa aproximação, vem uma pessoa desinformada conversar, e aí vem colocar coisinha na cabeça da gente e a gente vai por outro caminho. É bem complicado. E também a questão os celulares, tablets também, hoje, como eu vejo crianças cada vez mais cedo, e antigamente minha mãe mesmo trabalhando fora, meu pai mesmo trabalhando fora, eu praticamente fui criada por avó, né, e porque morava todo mundo na mesma casa, mas mãe tinha um tempo para jogar comigo, então banco imobiliário, ludo, esses brinquedos todos que fizeram parte da infância da gente, era importante, ela tirava esse tempo até para ajudar a aprender a perder, que eu não gostava de perder, e isso daí foi muito importante. Obrigada, Mônica, pela partilha, né? Quem não teve uma mãe que juntava, pelo menos a minha fazia, juntava caixa de fósforo para a gente sentar juntas e fazer os móveis da casinha. Não sei se alguém aqui teve essa oportunidade, né? De juntar as caixas de fósforo, juntar a caixa de leite, e a gente sentar, pegar os panos e fazer roupa de boneca, que está se perdendo. A gente precisa tomar cuidado, né, com relação a isso, porque senão muita coisa vai se perder. Aí deixa eu ler aqui 3 comentários do chat antes de passar, que alguém pediu também, acho que foi Lucivone, que é a próxima. A Teresa falou assim, ó, aqui eu fiz um combinado, quando tiver 15 anos e 60% do valor do celular, a gente completa o resto. E já sabe que o aplicativo de controle do tablet estará no celular. Ó, que legal. Aí a Ana Leite disse, minha mãe também é minha melhor amiga, Mônica. Mesmo eu tendo grandes amigas de longa data. E aí Débora Santana falou, gostei, Tereza, né, dessa ideia dos 60% e 15 anos. E Lucivone? Oi, boa tarde. Boa. Eu fico observando essa situação de falta de diálogo e falta de tempo para a família, né? Então, assim, eu tenho o maior cuidado, porque minha mãe mora comigo. Eu me dedico a ela 100%, mas com relação a parar para sentar, ela gostaria muito disso, mas tem dias que eu não tenho tempo, né? Então, assim, tudo mudou, o contexto mudou. Então, assim, é um esforço que a gente tem que fazer, mas não é tão fácil como quando eu era criança, né? Então, assim, hoje eu tento assim, me colocar no lugar do outro no sentido de hoje eu entendo porque algumas pessoas não conseguem tempo mesmo. Uma coisa enquanto eu não vivi isso, eu dizia, poxa, mas por que não se dedica, não senta para conversar, né? Para atenuar a minha culpa, eu agora, todo domingo, eu saio com ela, ou levo para almoçar, ou dar uma volta, mas durante a semana eu não tenho tempo, entende? De sentar, conversar, para ela me contar os casos de quando ela era jovem, eu não tenho tempo para isso. Eu lamento, mas também não tenho. Oi.
Eu quase virei jogadora de buraco profissional, minha filha, nessa pandemia. Sabe por quê? Todos os dias eu saio da minha casa para ir para a casa deles para jogar buraco, eles dois. Às vezes meus filhos vão. Aí nós jogamos buraco todas as noites, praticamente. E é aquela hora que todo mundo conversa, todo mundo brinca, né? E a gente realmente tem que se reinventar, né? Essa pandemia tem sido um momento da gente se reinventar, né? Tereza quer falar. Fala, Tereza. Bem rapidinho. Isso é muito interessante de pensar a nossa comunicação familiar, que às vezes é muito mais complicada, muito mais difícil do que a nossa comunicação social, né? Em outro espaço, no espaço do trabalho, sei lá, no espaço da igreja, do clube, etc. E é que a gente, ao amadurecer, ou seja, sair dessa fase complicada, extremamente difícil da adolescência, do início da juventude, como que isso melhora a nossa comunicação, inclusive com os nossos familiares. Eu fiquei pensando que eu sou de uma família do interior de Minas, eu fui para a capital para estudar. Quando meu pai faleceu, a minha mãe foi morar comigo. Depois eu passei no concurso aqui na Bahia, eu vim para cá e como que isso fortaleceu toda essa minha relação com a minha família, inclusive com meu esposo, de estar longe da família. Assim, para mim, eu já sabia, tinha o dia que eu ligava para minha mãe e o dia que ela me ligava. Então, todos os dias, entre 9 e 10 da manhã, ou era o meu dia ou era o dia dela ligar. E se acontecia qualquer coisa que uma não ligasse, nem para falar um oi, tá tudo bem, eu estou correndo porque eu tenho que trabalhar, eu tenho correndo porque eu vou para a igreja, vou ao médico, sei lá o quê. Isso fazia falta. E depois, nesse processo que eu vivenciei, de ter uma criança em casa, que eu não vi na barriga da mãe, como estabelecer com a minha filha, né, que eu tive o parto jurídico, uma relação de comunicação, de criar um vínculo afetivo, isso só era possível via comunicação. Claro que sem terapia nada disso para mim seria possível. Terapia para mim, para ela, para o meu esposo, mas como que é um processo doloroso da gente fazer, porque você tem um estranho em casa. E como que flui, né, dela chegar aqui na porta, só olhar para mim, hoje eu sei o que é que ela está querendo, que tipo de atenção que ela quer minha. Então, comunicar-se é um exercício contínuo. E essa pandemia nos obrigou a fazer isso, porque não dava mais o tempo que eu ficava, sei lá, em frente a uma tela, aumentou, triplicou, em função do nosso trabalho enquanto professor, enquanto a maioria das pessoas que teve o privilégio de ficar em casa trabalhando, o tempo em frente à tela comunicou e automaticamente a gente tinha que escolher um tempo para o comunicar-se em família, de manter ainda uma rotina da comunicação que é, sei lá, como a Ana disse, jogar buraco, sentar-se à mesa, né, para comer. Que antes da pandemia, cada um com um horário, não podia fazer isso junto. Claro que a gente abusou um bocadinho da tela. E aí, voltando, para finalizar, que eu sou prolixa, tá, gente? Vocês já viram. Eu fui obrigada a dar um tablet para minha filha em função das aulas online, coisa que não tinha, então o acesso dela às mídias, ao computador, etc., era através dos nossos aparelhos, e como que isso foi quase que automático. Mas eu posso ter o WhatsApp, mas eu posso ter, não, é para a sua aula, para a sua está fazendo, que hora que está, com horário e tudo mais. Próximo, essas regras para uma pré-adolescente não é.
mas a necessidade que nós temos de poder dizer, né, em vez de dizer o não, mas e que tal se for assim? Facilita muito o nosso nível de comunicação. Manda eu parar, Rejane. Obrigada, Tereza. Nós conectamos aqui, né? Eu me conectei tanto com a fala da Lucivone, como muitas partes que a Tereza trouxe. Porque, assim, eu também estou no meu processo de casa. Eu tenho um filho pequeno de 6 anos, né? E eu tenho uma bebê que vai fazer 6 meses agora. E aí tem a família. Então, a gente está no mesmo ambiente, só que, assim, eu estou trabalhando, eu estou retomando o trabalho. Eu tenho que dar atenção um pouco maior à pequena, né? Porque tá o tempo todo amamentando. E ele sente, porque antes era só ele, então ele sente essa falta. E aí, quando a Luciane falou assim, a gente está no mesmo ambiente, mas a gente não consegue sentar. E aí, uma coisa que me ajudou a trabalhar isso foi conversar com ele. Ó, mamãe, de segunda a sexta, vamos organizar aqui a nossa vida, né? De segunda a sexta, a mamãe precisa trabalhar. Então, eu não vou conseguir parar todo momento para te dar atenção como você quer. E ele é conversador, ele quer, né, interagir o tempo todo. Sábado, mamãe trabalha, alguns sábados sim, outros não. Mamãe vai avisar com antecedência. E domingo, a gente tira para a gente. Assim como o Silvone falou, né? Eu tiro os domingos para sair com a minha mãe. Então, a gente vai adequando as necessidades da gente como a gente pode, né? E não tem o certo, não tem o errado, né? Assim como a Teresa falou. Então, o que a gente precisa pensar é como é que está chegando para o outro e como é que está chegando para a gente. E aí, dentro dessa questão, a gente ir fazendo os ajustes que forem necessários. E eu, particularmente, gosto mais de como era antes, que eu ia para o meu trabalho, fazia minhas coisas lá, voltava e eu tinha atenção plena para as coisas dentro de casa, inclusive mais para ele. Estando em casa, não, eu preciso fazer muita coisa de trabalho, resolver muitas questões, e ele não consegue entender na cabecinha dele que mamãe está em casa, mas está trabalhando. Acho que tem filho aqui pequeno, deve compreender bem o que eu estou falando, né? Então, está em casa porque tinha que estar comigo. E aí, esse processo de comunicação, a gente vai tentando ajustar desde que ele é muito pequenininho. E aí, aqui a Karina, ela traz assim no chat, ó, meus pais eram separados, vivemos com minha mãe e minha avó, por mais que tinham alguns tabus, sempre falamos sobre quase tudo. Hoje eu faço o possível para que meu filho se comunique comigo, que me veja como amiga, penso da mesma forma, que ele tenha confiança para falar de qualquer coisa, porque vai muito da geração dos nossos pais também, né? A Mônica disse que ela conseguia falar sobre tudo, eu já não consigo, por causa da geração. Tem essa questão da vergonha, que não falava com a mãe, não fala... Então, tem muito, assim, é por isso que a gente tem que pensar que cada caso é um caso. E é muito legal quando vocês partilham com a gente como é que funciona de vocês, que a gente vai começando a criar conexões. E pegando também o que é que pode ser aplicado na minha vida, mas o que talvez isso não dê certo. Isso também é legal quando a gente vai levar para mediação. Vai chegar a família lá com o seu processo, com a sua história, e ainda que eu tenha a minha, eu não posso te dizer assim, poxa, olha, eu resolvo dessa forma, porque na minha casa é assim. Mas na casa daquelas pessoas não vai ser resolvido daquela forma, porque na sua casa é assim. Porque são novas, são outras histórias, outros processos, outras formas de ver a vida, né? Outras relações, livros, gente, que foram escritos por mãos diferentes. Lembre que eu falei que nós somos livros em brancos, temos várias páginas em brancos ainda, até o dia que finalizarmos aqui na Terra. Então, todo dia a gente tem uma página em branco para escrever. Mas muito já foi escrito, e pessoas participaram dessa produção. E a gente não sabe quem foram essas pessoas que participaram da produção e como elas chegaram até aquele ser que está ali na nossa frente, tá? Já te dou, Ana Clécia, inclusive vou ler uma fala sua aqui, já te passo. Ela fala, minha mãe foi minha melhor amiga. Isso causou muitas discórdias entre mim e minha irmã, que era a Rude. Minha melhor amiga faleceu há 16 anos. Desde então, minha irmã, a Rude, se tornou minha melhor amiga. Olha que legal, também as coisas acontecem, né? O inverso. Pode falar, Ana. E aí, gente? Vou tentar resumir que eu também sou prolixa. Ah, é Ana, eu ou Ana? Ana Clécia. Tá você, Ana Clécia, vamos. Então, eu vou tentar resumir que eu também sou prolixa. Mas, assim, eu vim de uma família mosaico, né? E meus irmãos, por parte de pai, que já eram mais velhos, porque meu pai tinha 7 filhos, era viúvo, que casou com minha mãe, que também era viúva, e teve eu mais 2 irmãos. E meus irmãos, por parte de pai, eles eram muito frios conosco, né? Eu não sei como foi a infância deles, né? Deve ter sido sofrido porque perdeu a mãe. Mas não existia, nunca existiu comunicação entre ele e nós.
e a gente percebe que eles construíram meio que um muro e sempre viveram mais afastados de nós. E o tempo passou, a minha mãe morreu, né? O nosso pai morreu, e eu sempre tentei estreitar essa relação. E há 5 anos, mais ou menos, eu inventei de fazer uma viagem na praia, convidar meus irmãos, os que puderam estar presentes. Aí veio meu irmão do Maranhão, foram meu irmão aqui de Bicaraí, Floresta Azul, fomos para Ilhéus. Foi a pior viagem que teve. Brigou minha cunhada com minha irmã, eu tenho uma irmã muito difícil, e foi uma confusão, enfim. Não faço mais viagem, cada um na sua e a amizade continua. Mas essa minha irmã específica de Bicaraí, ela é uma pessoa, sempre foi muito difícil. E eu lembro que meu sobrinho, né, faleceu, o filho dela mais novo faleceu, tem 3 anos, e depois da morte do meu sobrinho, ela ficou pior ainda. E aí eu ligava, eu mandava mensagem, ela não atendia, eu mandava mensagem, e sempre colocando na mensagem, eu te amo e tal, ela nunca recebia dela e falou assim, infelizmente eu não posso dizer o mesmo, eu não te amo. A resposta dela foi essa. E aí eu falei, não tem problema, meu amor, ele é suficiente e dá para mim, serve para mim e para você, eu não preciso da sua contrapartida. E continuei, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E hoje, um dia eu achei engraçado, ela falou assim, eu aprendi a te amar tanto que eu não sei nem expressar. Então, eu percebo como a gente quebra, né? Acaba, o que a gente dá de bom acaba destruindo o que vem de ruim de lá. Porque, assim, ela é muito amarga e hoje a gente já tem uma relação mais aberta, ela já se abre mais comigo em algumas coisas, mas sempre assim, se abre, mas não conta para ninguém não, entre eu e você. Não existe ainda eu acredito que não existe ainda uma confiança, porque sempre me fala alguma coisa pedindo para eu guardar segredo. E eu não, pode ficar tranquila, mas assim, eu percebo que a gente acaba destruindo os muros que são construídos, né? Basta a gente insistir e dar o que a gente tem de melhor, né? Que eu dei para ela o que eu tinha de melhor, e graças a Deus hoje nós temos a relação melhor. Mas Obrigada, o que Ana. eu trouxe, só para complementar, da minha família, né? Para a minha família atual, que é meu esposo e meu filho, eu tento muito não fazer com meu filho o que os meus pais fizeram, que foi uma relação. Minha mãe era minha melhor amiga, mas nós não conversávamos. Era só assim, gestos de carinho mesmo, de abraço, amor, mas ela nunca foi aberta para conversar comigo. Já com meu filho, eu já faço diferente. Eu faço igual a colega falou, né? Quero ser a melhor amiga dele e falo para ele que eu e o pai dele somos os melhores amigos dele, que é para sempre ele confiar na gente. Que lindo, Ana, obrigado. A Fernanda fala assim, nossa, né, se conectou com sua fala, passo por isso, tenho 2 irmãs, só que uma é apenas por parte de pai, mais nova. Entre elas e nós há um muro alto, que está sendo muito custoso escalar, mas estou resolvendo. Minha irmã também me disse isso, que não me amava, mas eu continuei tratando com muito amor e muita paciência. Aos poucos, estamos conseguindo nos conectar. Falo muito do amor de Jesus para ela, e isso tem sido muito bom para a nossa relação. Que lindo, gente. Muito obrigada, viu, pela partilha. E a gente aqui vai aprendendo umas com as outras, uns com os outros, né? E conhecendo os diversos tipos de família, percebendo que não existe família de comercial de margarina. Isso é pura imaginação. É algo que tentaram vender aí para a gente durante muito tempo, né? Aquele comercial de margarina, tudo muito lindo, todo mundo acordando, se beijando, aquele amor todo. Pelo menos na minha casa, correria quando acorda de manhã, né? Pega ali, pega acolá. Eu fico assim, meu Deus, quando é que eu vou ter um comercial de margarina na minha vida, né? Porque aquele negócio é o romance que colocam na família, e isso acaba trazendo também mais conflito, porque quebra expectativas, né? As pessoas que veem isso, e aí se casam, e aí buscam outros parceiros, né? Buscam outras coisas, e aí eles ficam querendo encontrar aquele conto de fadas, né? Que é contado nas novelas, que é contado nos livros, que é visto nos comerciais de margarina, e não acha, e aí começa a frustração. Então, são coisas que a gente precisa lidar. Hoje, o meu post do Instagram dizia mais ou menos isso também, sabe?
E engraçado é que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Hoje é um dia de conquista, de celebrar conquistas para a gente, né? Então eu disse assim, bem claro, né? Que a gente celebre todas as conquistas, mas que a gente dialogue, né? Em todas, porque as conquistas de um filho, as conquistas são as conquistas de uma família, Sim, mas que a gente dialogue, né? Não só nas dores, mas também nas alegrias, porque muitas verdade. vezes as pessoas só querem conversar na dor e não querem conversar na alegria. Então, que a gente possa conversar não só na dor, mas também na alegria. Ah, é verdade. Débora botou aqui até família comercial de margarina está difícil. Eu nunca mais assisti uma, verdade. Verdade, Débora. A Vamos situação lá, está tão gente! complicada. Vamos lá, Ana, você pode voltar para a gente continuar Vamos aqui lá, conversando. vamos conhecer, A gente vai vamos conversar pensar sobre aqui. comunicação ilusória, né? E para a gente E começar essa conversa, nós vamos eu vou passar um fazer um vídeo. Já está aí? convite. Espera ainda que eu estou botando ele estava aqui lindo. Por que que ele não está indo? Tá sim, espera ainda. Estão vendo aqui o Então, vamos no YouTube? sua caixa de e-mail. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa que aparece. Então, ver ainda que vamos fechar a caixa de e-mail. Estão vendo o YouTube agora? Não. Espera ainda que ele está prontinho aqui para aparecer para vocês. Espera ainda. Voltemos aqui, compartilhemos de novo. Agora vai aparecer. Ou Lindo. sim, entra aí. Vamos lá que a gente tem um convite para vocês assistirem um pequeno vídeo, mas muito interessante. Não está rodando, viu, Ana? Ah, pronto. Está sem o áudio. Espera ainda. One addict of Facebook. Deixa eu voltar. Você tirou. Of Facebook confided in me, not confided. Ana, saiu tudo. Ai, meu Deus do céu. Espera ainda. Para de perguntar, criatura, e entra. Depois você conversa com o Edinaci, tem aulas gravadas. Débora, seu áudio está aberto, viu, meu amor? Tranquilo. Espera ainda. Vamos entrar aqui. Pronto. Vou entrar de novo. Ana, só queria combinar com você, antes da gente entrar na dinâmica, a gente dá um intervalo, tá? Not confided, he actually boasted. Não tá aparecendo. Espera ainda. Espera ainda. Só um minuto. Vou voltar lá. Coisas de tecnologia. A tecnologia traz essas questões para a gente. Espera ainda. Agora vai, viu, gente? Sem áudio. One addict Agora of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I don't have 500 friends. No, I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. I never heard when I was young the concept network. I heard about human bonds. I heard about communities, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? Community precedes you. You are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network
network is made and maintained, kept alive by two different activities. One is connecting, and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, is precisely in that. That it's so easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online sharing, but offline connection, real connection, face to face, body to body, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, you have to lie very often. And even then you don't feel safe because the partner would say, well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, awful man, and so on. It's difficult, but on the internet it's so easy. You just press delete and that's it. Instead of 500 friends, you have 499. Well, it is only a temporary irritant because tomorrow you will have another 500. That undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner on whom you can rely and do something for him or for her. It's some kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. On the other hand, it is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that you mortgage your future. Perhaps tomorrow or next month or next year, they can't predict them, and you won't be able to pick them, these new opportunities, because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation. And hence the curious phenomenon of this solitary person in a crowd of solitaries, right? We are all in solitude and in a crowd at the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about it. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom,
different part of your security. So you gain something and you lose something. Muitas reflexões aí de Bauman, né? Muitas reflexões para gente. Agora, antes da gente entrar nessas reflexões, eu vou dar pausa para a gente, 5 minutinhos, para a gente beber uma água, certo? E a gente retorna para a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente viu, compartilhar o que a gente viu, né? Sobre essa questão dessa comunicação ilusória dentro dessa proposta do Bauman, e a gente já faz uma dinâmica entre a gente, tá bom? São 18h06, então a gente tem 5 minutinhos aí para a gente retornar, ok? Vou pausar o vídeo aqui um pouquinho, viu? Certo, Ed. Assim, Pronto. eu vou precisar também que você me autorize, Ed, para dividir o pessoal em grupos. Espera aí. Pronto. Obrigada. Nada. Então, vamos lá. Cadê? Ana, já voltou? Eu ainda estou aqui amamentando, viu? Que a bezerrinha não quis soltar, não. Tá aquela para minha cara dando risada. Já está gravando, né, Ed? Já Tá está gravando, gravando, já. sim. Então vamos lá, dividir as turmas, né? O convite agora é para a gente dividir as turmas, né? Para a gente, com base no que a gente ouviu do Bauman, do que a gente entende como processo de comunicação ilusória. O que é essa comunicação que a gente tem visto hoje em dia, das redes sociais, né? Como é que esse processo pode ser algo ilusório? E aí vocês vão responder a seguinte pergunta dentro do grupo de vocês. Como vocês compreendem os processos ilusórios da comunicação na atualidade? Pegaram aí a questão? Como é que vocês compreendem os processos ilusórios da comunicação na atualidade, tá? Inspirados aí no que Bauman trouxe, um pouquinho dessa minha fala inicial sobre os meios de comunicação, sobre as mídias, e aí eu quero que vocês formulem aí a ideia de vocês no tocante a esse ponto. Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver que tem aqui algumas mensagens no bate-papo, mas não é sobre isso. Então, eu vou estar dividindo vocês nas salas. Professora, repete a pergunta só para registrar aqui, por favor, é Ana Leite. Repito, como vocês compreendem os processos ilusórios da comunicação na atualidade? Vou botar salas pequenas para vocês terem tempo de conversar. Obrigada. Por nada. Podemos? Pronto, vou estar mandando vocês agora. Quanto tempo? Vocês vão ter 10 minutinhos, 5 minutos, desculpe, 5 minutos para poder conversarem, tá? Aí, olha só, como é que a gente combinou? Eu vou estar liberando vocês, aí eu não vou começar a contar a partir de agora. Organizo vocês na sala, e aí, a partir daí, eu faço a contabilização. Eu conto os 5 minutos. Combinado? Certo. Qual que é a atividade, Regiane? Eu entrei aqui agora e... Para vocês vão para os grupos agora, vou estar fazendo encaminhando vocês para os grupos, e lá nos grupos vocês vão conversar como é que vocês compreendem os processos ilusórios da comunicação na atualidade. E vocês vão formular lá o que é que vocês entendem e vai trazer para partilhar conosco, certo? Ficou claro, Julie? Sim. Pronto. Estou mandando vocês, então. Disponha. Ui.
Aqui, olha, mãe. Ah, você não tá mexendo nele. Ô, Jéssica, isso aí é o presente Maria Eduarda, do Dia das Crianças. Aí tu... Ana Maria, licença, meu amor, seu áudio está ligado. Depois não.
Ana, já vou trazer o pessoal, tá? O pessoal está voltando. Isso, estão voltando. Vou botar na tela só a pergunta para eles poderem ver. Quando eles for começar a partilha, eu tiro o compartilhamento, tá, Rejane? Certinho, Ana. Obrigada. Rapaz, o que aconteceu? Acho que voltamos todos e todas, né? Então, vamos lá. Então, um convite para a gente refletir, né, a respeito de como é que a gente compreende os processos ilusórios da comunicação na atualidade, com base no que a gente viu ali, que o Balma apresentou para a gente. Aí eu vou convidar, então, Girlane, Juliana e Ana Clécia. Oi, é Girlane aqui. Eu vou falar pelo grupo, né? Eu só não lembro da outra participante, é a Ana Clécia, né? Juliana e Ana Clécia. Isso. Então, a gente chegou num consenso de que esses processos ilusórios de comunicação, eles são muito comuns, né, no ambiente online, principalmente para os jovens, né? Os jovens tendem a se iludir muito com esse ambiente online e se frustram, né, na maior parte das vezes, porque nesse ambiente as pessoas elas não têm muita perspectiva de amadurecer aquela relação, né? E elas mostram que elas querem o que outros esperam dela, né? Normalmente criam, inclusive, uma imagem que não existe na vida real. E aí, se a pessoa ela não for madura dentro daquele ambiente, ela acaba se frustrando muito. Até mencionei que na minha adolescência eu vivi isso, né? Porque a gente pegou praticamente o início da internet. Eu não sou tão velha, mas eu usei muito Orkut, eu usei muito MSN. E naquela idade, né, a gente sem conhecer muito sobre relacionamentos, a gente acabava se deixando levar muitas vezes por essas relações ilusórias. E aí é sempre importante que quem tem filho, né, conscientize sobre essa questão, porque gera muita frustração. Obrigada, Girlane, pela partilha. Por nada. Argileu, Fernanda e Lorena. Quem vai falar? Cadê Argileu? É ele que sempre se pronuncia nos grupos. Até já sei, tá vendo? Foi indicado uma outra pessoa ou vai ser ele ainda? Ele. Quem é eu que abriu? Fernanda. Fernanda. Obrigada, Argileu. Pode falar com a gente, Fernanda. Pois, o que eu entendi, e de acordo com o começo da aula e com o vídeo, é que as comunicações nos dias atuais, elas se dão de forma muito superficial. Não há uma comunicação efetiva, real, onde as pessoas troquem realmente intimidades, assim, dentro da família, né? Troca esse sentimento de saber que podem ser ouvidas, podem ser acolhidas. Não há isso, as comunicações são superficiais, as relações são superficiais, são relações que não conseguem criar raízes. Tudo muito falso. Muito fake news, né, Fernanda? Nas comunicações também. Exatamente. Obrigada.
Sala 5, Érica. Oi, Érica. Oi, Érica. Peraí que eu estou numa reunião, vai lá, pera. Não, eu estou numa reunião, falar. Pode falar sim, por favor. Então, a gente não viu nenhum problema nas comunicações das redes sociais de hoje. A gente só acha que é realmente uma consequência do desenvolvimento e que os processos ilusórios eles já existiam antes, só que de outra forma. Então, a rede social ela tem um outro procedimento relacionado às ilusões. O exemplo que a gente discutiu foi relações sociais. Então, assim, pobreza e riqueza, que antigamente você via de fora, por exemplo, os clubes sociais, e você via belos vestidos, sapatos, coisas muito caras, que você não tinha acesso. As redes sociais, hoje em dia, podem te proporcionar tudo isso, assim, a visão disso, você saber o preço de tudo muito perto, e para a gente isso não é necessariamente um problema. Entendi. Então, vocês, né, na questão da comunicação dentro dessas redes sociais, vocês não enxergam ainda com uma perspectiva de problema. Foi isso que eu entendi? Exato. Para a gente não é um problema. Uhum. Obrigada, Érica, pela partilha. Sala 7, Ana Leide, Camila e Érica. Quem é que vai ser a porta-voz? Ana Leide? Oi, Rejane. Oi, Flor. A gente nem escolheu um porta-voz, mas como eu fiz umas anotações, aí acho que vai incumbir a mim mesma fazer e as meninas podem ficar à vontade para complementar. Também chegou no finalzinho, mas eu acho que estava sem áudio, sem vídeo, e ela não conseguiu nem contribuir, porque foi bem no finalzinho mesmo. Então, ficamos mais eu, Érica e Camila. A gente colocou uma parte do vídeo que marcou muito, uma frase, quando ele fala das multidões solitárias, que eu acho assim perfeito, realmente, infelizmente, para mim e para nós do grupo, é uma realidade. E com relação às redes sociais, à comunicação ilusória, a gente colocou muito assim, que como se fossem vidas paralelas, a vida real, que lá na rede social é uma outra vida completamente diferente daquela da pessoa, né? Muita ostentação, muita gente que coloca coisas que são fake, que não faz parte da sua realidade, do seu dia a dia, não faz parte do seu padrão, né? As meninas comentaram, que são mais novas que eu, que usa roupa emprestada, carro emprestado, bebe a vida do outro e posta. Então, assim, chega a esse ponto a questão do que se posta muito em rede social. Eu não sou adepta, não sou fã, tenho, mas não curto muito, não dedico muito tempo de minha vida em rede social, nem postando e nem olhando. Realmente não faz muito a minha. Eu prefiro a vida real, né? A gente também comentou a questão de pais ausentes, que vive de fotos no Instagram, pousando de bom pai, quando nem paga a pensão, muitas vezes, como demora muito de ver os filhos. Então, tem pontos positivos nas redes sociais, sim, quando bem utilizado, mas o nosso grupo destaca que há muito mais coisas. Partindo desse ponto de processos ilusórios, é muito presente, constante e frequente nas redes sociais. É isso. Obrigada, Ana Leide. Eliane e Rodrigo. Peraí que tem uma complementação aqui no chat. Só um minutinho, por favor, Eliane e Rodrigo, vocês trazem. Camila fala... Porque minha internet está cortando muito, não estou conseguindo falar, tá pulando. Aí, por isso que eu digitei. Tá, eu vou ler. Obrigada, Camila. Ela... Perfeita. Nos deixando com a sensação de que poderíamos estar onde não estamos, fazer o que não fazemos, comprar o que não precisamos. Além disso, a necessidade de aprovação dos outros, da imagem perfeita, de ser reconhecido, da felicidade constante. Muitas reflexões. De Débora e Tiago. Oi. Eu vou falar no lugar de Débora. A gente combinou. Certo. Eu anotei alguns pontos aqui que a gente achou interessante. Veja só. O primeiro ponto
com relação à ilusão que se tem a partir das das redes sociais. Isso Débora apontou bem. Todo mundo está feliz, todo mundo trabalha com o que ama, todo mundo é uma pessoa de sucesso. Então a gente vê o que as pessoas até estavam falando agora, essa questão da ilusão que está por trás daquelas fotos que a gente vê nas redes sociais. Tem até um post recente que muita gente vem publicando nas redes, que diz assim: e fora dos stories, você está bem? Muita gente vem compartilhando isso, provavelmente alguém aqui já deve ter visto. Que realmente é verdade, né? Um segundo ponto que eu também achei muito interessante que a gente conversou, os emojis, é um exemplo disso. Hoje em dia, até quando a gente vai demonstrar um sentimento, a gente demonstra através de um emoji, né? Se a gente dá uma risada, a gente bota um emoji. Muitas vezes a gente nem está rindo de verdade, mas está lá o kkk, né? Isso é um exemplo. Então, essa falta de contato pessoal, na minha visão, tem prejudicado, né, a nossa saúde mental, a relação virtual. Então, assim, isso trazendo um pouco também para o tema, a questão da família. Até mesmo pessoas que moram na mesma casa se sentem distantes, não conversam mais pessoalmente, dão um abraço, sabe? Então, essa ausência de um contato mais pessoal eu acho muito prejudicial. E, por fim, o aumento das relações mais virtuais, né? Alguém comentou aí da questão dos filhos, né? Eu acho que essa nova fase com a pandemia, que todo mundo está estudando à distância, né? Todo mundo faz uma faculdade à distância, tudo isso é muito prejudicial para o desenvolvimento de um ser humano, como um adolescente, uma criança. Foi isso. Obrigada, Tiago e Débora, pelas reflexões. E eu queria até tocar em um ponto que vocês colocaram aí, que é um gatilho. A rede social está botando, né? E fora dos stories, você está bem? A gente está no Setembro Amarelo. Às vezes, eu fico preocupada com alguns movimentos que a internet faz, sem pensar nas consequências futuras. Né? E aí, faz esse tipo de questionamento e joga lá. E aí, eu já percebi muita gente se colocando de que não está bem, e aí começam, né, a falar do seu processo de adoecimento, e não tem quem ampare essas pessoas. Né? Então, tem algumas coisas também que acontecem na internet que são gatilhos que a gente não consegue controlar. Então, é muito bem colocado aqui pelo Tiago e pela Débora, o cuidado, né, das coisas que a gente lança e que a gente percebe, que a gente vê dentro das redes sociais. Débora, você quer falar algo, por gentileza? Eu só queria acrescentar outro tópico que nós falamos, foi sobre o suicídio. Porque tem muitas pessoas que dão alertas na rede social que não está bem, mas também tem o contrário. Muita gente que se coloca que está bem, mas que não dialoga em casa, entra boa noite, entra para o seu quarto, e o índice de suicídios a cada dia está maior, porque não existe esse diálogo, né? O corpo a corpo, o contato com amigos e com familiares, para falar dos seus problemas, para ter quem escute, é sempre troca de emojis e trocas de informações fake. Ou quando fala, não tem uma escuta empática, não tem uma escuta segura, tem uma escuta sem julgamento. Infelizmente, a gente vive uma sociedade que é assim. As pessoas, elas não conseguem ouvir para compreender. A gente escuta para responder e responde de forma automática. E aí a gente acaba lançando gatilhos nas pessoas que a gente não sabe como é que elas estão. Né? Então, é uma coisa que realmente eu me preocupo muito. Quero compartilhar aqui de Rodrigo, antes de entrar nos outros dois grupos, que ele fala assim, não consigo me comunicar com a Elane. Ele disse que o vídeo trouxe perfeitamente o quanto as novas tecnologias têm influenciado nas relações sociais. Temos muitos casos de ansiedade, depressão, ocasionadas por essa falsa ideia de que estamos conectados com muita gente. Adolescentes, por exemplo, que não são controlados, ele botou, né, entre aspas, por seus responsáveis, correm muito risco de cair nas armadilhas ocasionadas pela interatividade das redes sociais virtuais. Muitos se deixam levar por essas relações ilusórias e que o despertar nem sempre acontece de forma saudável, levando a decepção, frustração, bem como a descoberta da necessidade de rever conceitos, comportamentos e condutas.
São coisas que a gente precisa estar refletindo. Então, na verdade, vocês trouxeram muitos pontos de reflexão. A gente vai falar, resumir daqui a pouquinho isso. A Isa, o Salomão e a Tereza, por favor. Tereza, já está aqui? Sim. Por gentileza, pode compartilhar. Então, olha, eu estava com meu trem aberto, pensou. Olha só, nós não pensamos muito diferente, não. O que nós colocamos, que é a necessidade de se pensar como é que é uma linha muito tênue entre o ilusório e o real em tempos virtuais. É uma linha tão tênue, que a gente começa a projetar o ilusório como objetivo real. E isso é extremamente perigoso. Claro que a gente não pode esquecer de todas as máscaras sociais que todos nós temos, né? Várias personas. Então, essas máscaras são importantes também, mas não podem estar regendo o nosso dia a dia. E ao comunicar, a gente não precisa ficar ligado à nossa comunicação só a imagens, né? Porque a imagem é apenas uma forma de se comunicar. E a gente, com toda a tecnologia que nós temos no momento, a gente só consegue pensar a comunicação, quer dizer, nós só conseguimos pensar, não, nós estamos motivados a ver a comunicação só via imagem e legenda curta, porque isso, sei lá, ganha seguidores. Então, é de pensar essa linha tênue entre o ilusório e o real, e o que eu faço com a minha comunicação além da imagem. Isso é muitas coisas para a gente pensar. Obrigada, Tereza. E agora é o Alan e a Mônica Gomes. Olá, boa noite. Boa noite, Alan. Eu acho que a gente falou um pouco do que você disse agora, Regiane. A gente pensou nessas relações líquidas, pensando na falsa empatia. Até nessa onda, talvez, de cancelamento das redes sociais, das pessoas entenderem a empatia como algo meio solidário, quando, na verdade, a gente pensa a empatia no pensar na atitude do outro pelo lugar dele, pelo contexto dele, né? Às vezes, eu, trabalhando mesmo na defensoria, vejo alguns assistidos fazendo coisas que eu, Alan, não faria, mas que a partir do contexto dele faz sentido. Então, a gente pensou muito nessas questões mais da empatia ou da falsa empatia, né, de você não conseguir compreender o outro porque você só consegue ver a partir da sua perspectiva e nunca na perspectiva do outro. O real se colocar no lugar do outro pelo contexto dele, e isso acaba deixando as relações mais líquidas mesmo, né? É difícil sustentar algo que não parte de você, parte do outro, assim. Algo mais ou menos nesse sentido, né, Mônica? Foi por aí mesmo, essa questão da empatia que tem que ser verdadeira e as pessoas não terem aquela, vamos dizer, paciência. Tudo que começa muito rápido, acha que é amigo e não é, e aí por qualquer coisinha está brigando, está se afastando e vai assim... É como se fosse uma sucessão de acontecimentos na vida mesmo, que não tem paciência com nada mesmo. Joga tudo para cima por qualquer motivo. Obrigada, Mônica. Obrigada, Alan. Dentro dessa caixinha da comunicação ilusória, a gente não pode deixar de falar dos meios de comunicação, rádio, TV, que está aí também trazendo muita informação que traz uma sensação do que é verdade, do que é possível, do que é necessário, né? Até uma onda de amedrontamento também, né? Na forma de colocar o jornal. Lembra uma que a gente trouxe aqui sobre, né, aquele jornalista sensacionalista que estava aproveitando de uma dor para poder ganhar mais audiência. Então, a gente precisa pensar também nesse tipo de comunicação. Essa comunicação ela não é uma comunicação real. Ele está ali porque ele precisa ganhar audiência, então ele vai fazer de tudo
né, usar todas as técnicas e ferramentas que ele aprendeu para poder conseguir tirar o melhor, entre parênteses aqui, porque a gente está falando do melhor no sentido de ser algo bom da pessoa, mas tirar o melhor que para ele vai ser o chamariz. De igual forma nas redes sociais. E aí, essa comunicação ilusória, ela precisa ser pensada com muito e tratada com muito cuidado, né? Porque, infelizmente, tem muitos jovens, porque assim, eu também sou de uma época do Orkut, né? Que não tinha tanta interação assim, mas tinha. Então, eu sou da época do MSN, né? Do Orkut, do MSN, que a gente achava, nossa. E mesmo tendo essa questão do Instagram, que eu, particularmente, eu uso, porque eu vejo também como um lado positivo, como algo de que eu posso compartilhar muita coisa boa. Então, eu tento utilizar dessa forma. Eu vejo também muita gente trazendo muita coisa boa. Eu sigo, por exemplo, vários perfis de mulheres empreendedoras, mães, né, que se cuidam. E essas são mulheres, são pessoas que estão dando conteúdos de qualidade, trazendo realmente o real. E, às vezes, o real não dá tanto ibope, não, né? As pessoas gostam realmente do imaginário, do que pode ser ideal, sabe? Então, são questões aí que vocês trouxeram, que a gente precisa refletir. E aí, muita gente vem com essa bagagem. Eu já peguei algumas mediações recentemente que as pessoas vêm com essa ideia de imaginário. Traz uma comunicação completamente ilusória, que não é real, nem da realidade deles. As pessoas estão misturando muito fantasia com realidade quando vem para os procedimentos. E isso é preocupante, porque já não basta a gente ter que trabalhar com os conflitos reais, a gente tem que lidar com os conflitos que foram criados por pessoas que estão vivendo a vida do outro e querem trazer para a sua. Então, perceba que a gente está no movimento de relações familiares diferentes de outrora. E a gente, enquanto mediadores, que estamos nos formando aqui, a gente precisa já ir pensando como é que a gente vai montar estratégias para lidar com esse movimento que está aí, né, de redes, que é algo muito intenso, muito forte. E já passo para a Ana. A Karina falou que ouvindo o Alan, eu lembrei de uma frase: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas, infelizmente. Lorena disse que foi verdade, e o Cássio disse: esse imaginário é lucrativo para certos grupos. Existe todo um processo aí de marketing por trás, né, de muita coisa que acontece aí nessas comunicações, que a gente chama de comunicação ilusória, porque não é comunicação real, não é uma comunicação efetiva, não é uma comunicação que pode se exteriorizar, e é o que as pessoas vêm buscando. E eu conheço pessoas que falam assim para mim: mas eu prefiro estar nesse mundo, nessa comunicação, porque no mundo no qual eu habito, no mundo real, a comunicação é muito violenta, a comunicação ela é destrutiva. Pelo menos a comunicação ilusória me leva para um outro patamar, me tira dessa condição de violência, me tira desse lugar de dor. Então, perceba que a gente tem aí muitas questões para conversar e preocupantes, tá? Então, a gente vai ficar com muitas indagações, muitas questões e muitas reflexões. Ana já está chegando nos momentos finais. Você pode fazer encerramento para mim, por gentileza? Claro, gente. Eu acho que assim, a aula de hoje foi um momento muito importante para a gente poder entender, né, essa questão toda da comunicação, de como ela vem para a gente, e que existem hoje dois mundos reais na comunicação, né? O mundo da comunicação, né, enquanto a gente vive a nossa vida junto com as pessoas, e um outro mundo da comunicação, que é o que se chama na comunicação da pós-modernidade, que é essa comunicação ilusória. E que é ilusória não só porque ela está acontecendo nas redes, né? Ela é fruto de todo um processo de evolução, né? De evolução da sociedade, né? E que essa sociedade hoje ela já vive e ela já trouxe para a sua vida, né, conceitos e padrões ilusórios. E assim, é muito importante ver como isso está arraigado nas pessoas, né? Essa pós-modernidade cria outras formas de nos relacionarmos, né? E a gente vê famílias que já não tem mais esses vínculos. Tem famílias... Hoje a gente tem grupo de pessoas que a gente divide a família em dois grupos, eu acho. Um grupo que luta para preservar laços humanos
e outro que ainda não se deu conta, né, do que realmente são laços humanos. E que vive um mundo em que a família é só para tirar fotos. E assim, é muito importante para a gente se despedir hoje de vocês, pedindo para que vocês, de uma certa forma, dividam com a gente o que ficou no coração de vocês hoje, né? E que digam isso com uma palavra só, que tentem resumir com uma palavra só, o que ficou no coração de vocês com relação a essas relações, que nem sempre não são sólidas, relações de amizade, relações familiares, né? E a gente quer ouvir vocês nesse sentido. Seja no chat, seja com o microfone aberto. E eu vou começar por mim. E a minha palavra que resume tudo isso é uma coisa chamada de esperança. E a gente quer ouvir vocês. Qual a palavra que canta no coração de vocês? Compreensão. Obrigada, Mônica. Isis fala reflexão. Débora assustada, Débora Santana. Tereza acolhimento. Fernanda aprendizagem. Quem mais? Lucivone, constatação. Rodrigo também traz reflexão. Débora e Karina, reflexão, mas a Débora acrescenta também ação. Camila, reflexão. Eu trago mudança. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, mudança. Quem mais? Vamos lá, gente, a gente quer ouvir vocês. O que ficou para vocês de hoje? Pelo que eu percebo aqui, muitas reflexões, né? Também. Então, assim, gente, eu queria, né, dizer para vocês que Bauman é um autor fantástico. É um autor para a gente refletir. Tem uma linguagem muito simples para a gente poder perceber essa pós-modernidade, perceber essas relações, né? As nossas relações são cada dia mais superficiais, né? Perceber essa necessidade de não estarmos só na multidão, a solidão a dois, a solidão em família, né? Algo que a gente tem que ter muita esperança de poder mudar em muitos espaços, para que a gente, na verdade, possa transpor essas dificuldades, esses conflitos. Alguém levantou a mãozinha rapidamente, mas sumiu. Foi a Ana Clécia. Ana Clécia. Ana. Deixa eu dividir com vocês aqui uma experiência que eu vivi. Quando eu cheguei aqui em Tapetinga, que eu sou de Floresta Azul, logo constituí várias amizades, né? E como eu faço parte de uma comunidade cristã, então isso é mais fácil ainda. E aí logo uma pessoa da minha igreja se aproximou e constituiu amizade comigo. Só que desde quando eu cheguei aqui até mais ou menos uns 2 anos atrás, nossa amizade sempre foi assim. Ela sempre foi assim com as amizades. Ela se aproxima da pessoa. Depois, quando chega outra pessoa nova na igreja, aí ela já se aproxima daquela, esquece as outras e vai fazendo isso. E eu sou de uma época em que as minhas amizades, elas são sólidas. Eu tenho amizade com minhas colegas do pré, até hoje, quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto há muito tempo. E aí, ela fez comigo a primeira vez, a segunda, eu resolvi, simplesmente, não anulei, mas fiquei na minha. E aí, agora, ela começou a se reaproximar. E eu conversando com a minha psicóloga, né, a respeito, que eu tinha
tinha ficado isso entalado em mim, eu precisava falar, mas eu não conseguia. Davi, baixa, por favor. Aí ela falou assim, escreve cartas, como se você estivesse falando com ela. Eu falei, tá bom. Só que a semana passada foi muito corrida para mim, e eu acabei que eu não escrevi a carta. Quando foi no domingo, ela esteve aqui em casa. E aí a gente conversando e tal, aí eu peguei e falei para ela tudo que estava entalado em relação a essa posição dela de acolher uma amizade demais, esquecer as outras e tal. E para mim ele foi um desabafo, e isso acabou assim, me curando, porque eu percebo que eu tinha guardado uma mágoa, e por eu não ter falado nada para ela, então isso estava me causando mal, eu estava me sentindo assim, muito pesada. E aí, nessa conversa com ela, a irmã dela estava presente. Aí, no dia seguinte, na segunda-feira, depois dos meus atendimentos lá na defensoria, aí eu abri, fui olhar as mensagens, aí tinha um áudio da irmã dela me agradecendo. Porque ela falou assim, olha, Ana, eu gostei muito da sua fala, você foi usada por Deus para falar aquilo para minha irmã, porque realmente ela tem esse defeito e faz isso, inclusive, comigo. Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão assim, os relacionamentos estão sólidos mesmo, né? Elas, da mesma forma que elas chegam, elas saem, né? E comigo isso não funciona, porque quando eu constituo uma amizade, quer seja no trabalho ou em qualquer lugar, na minha comunidade cristã, minhas amizades, eu costumo dizer que são eternas. Onde eu for, eu vou levá-las. Então, assim, eu acho importante a gente também se posicionar, né? Mesmo diante de tanta liquidez nos relacionamentos, mas a gente se posicionar e fazer a diferença na vida dos outros. Porque, como eu falei para ela, você não sabe, você tem um defeito, você não sabe administrar várias amizades. Então, você precisa aprender, porque só você perde. Só essa é a minha contribuição. Obrigada, Ana. A gente precisa pensar realmente nessas questões. É como o Bauman falou, né? Eu não tenho 500 amigos. Né? A gente conta os amigos, realmente. A gente tem muitos colegas, a gente tem pessoas aí, né? De várias situações, mas amigos a gente conta de dedo. E aí as redes sociais estimulam a gente a achar que todo mundo que está ali é amigo, né? E aí quando um amigo fala uma coisa que a gente não gosta na rede social, a gente fica bravo. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar mais dessas questões e pensar em como ajudar as pessoas que vão vir para a gente dessas relações. E a Eliane traz aqui para a gente, né, tá finalizando, ela traz reciprocidade e criatividade nas relações. E a gente se despede, já são 19 horas. Nos vemos, acho que no mês que vem. Amanhã a gente não tem encontro, tá? Então, a gente se vê no próximo mês, acho que, se não me engano, é dia 7, né, Ed? Nosso próximo encontro, deixa eu ver se o calendário está aqui aberto. É, dia 7. No dia 7, a gente se vê, e até lá reflitam, vamos trabalhar a nossa comunicação, e aí depois eu quero que vocês me digam como é que foi, tá? Então, um beijo. Beijo no coração, gente. Fiquem em paz. E até logo. E a foto? Tchau, tchau. A foto? Eu já tirei várias. várias. Cadê a foto? Vou tirar agora. Espera ainda. Como assim, sem falar? Todo mundo preparar. Não, eu inclusive mandei várias para a Rejane hoje, sabia que eu vou lançar na nossa sala. Vamos lá, vamos tirar. Todo mundo pousando para a foto. Vou arrumar só esse caixa aqui. Abre o vídeo aí, rápido, gente, rapidinho. Todo mundo abrindo. Vamos lá, abrindo o vídeo. Vou tirar a foto. Eu vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3 e já! Obrigada. Mais uma? Vou tirar outra. 1, 2, 3 e já! Tem alguém que quer abrir o vídeo, não, gente? Rapidinho, bora lá, bora, Danila, bora, Milena, bora! Ana Leide, cadê você? Aí, ó, Salomão já veio. Vamos lá, vamos, todo mundo aqui, pra gente poder contar até 3. Rejane, você sumiu, Peste, cadê você? Aqui! Aí, sim, mas... você mudou de lugar. Então, vamos lá de novo, gente. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus. Não é porque mudou o quadradinho de lugar, né? Você sabe que quem é cego tem um problema também para enxergar os quadradinhos. Estamos aqui. É muito rápido, a gente não é tão rápido. Né? Tchau, gente. Tchau, gente. Mais de luz para vocês todas, viu, gente? Tchau. Tchau. Até o próximo mês.